Vamos lá, capítulo 7, Aprenda a Ver. Livro Atitude Mental Positiva, Napoleon Hill, coautor W. Clement Stone. Quando nasceu, George W. Campbell era cego. Catarata bilateral congênita, diagnosticou o médico. O George nasceu cego e chegou um tempo, ele estava brincando e um coleguinha jogou uma bola nele, bateu nele. O coleguinha ainda falou, cuidado, a bola vai bater em você. Não deu tempo, bateu nele e ele ficou intrigado com aquilo. Ele chegou para a mãe e perguntou, ele tinha 6 anos de idade, né? E aí ele falou assim, mãe, o que eu posso fazer para perceber algo antes de que aconteça? Aí a mãe pensou, falou, tá bom, né? Vamos lá. Sentou ele, conversou e falou assim, olha, os sentidos são iguais aos dedos da mão, né? Tato, olfato, visão. Cada sentido, cada dedinho é um sentido. Aí ela baixou da visão. Aí ela falou assim, olha, você não tem o da visão. Aí ela pegou uma bola, deu para o menino segurar e falou, você pode segurar essa bola com 4 sentidos. Da mesma forma que você pode segurar a vida com 4 sentidos. E aquilo para ele foi suficiente para estruturar toda uma mentalidade positiva, uma compreensão do que era para ele a vida. George nunca esqueceu o símbolo de 4 dedos em vez de 5. Depois disso, o George ele ficou doente e quando ele estava doente, convalescendo, chegou a notícia que tinha uma cirurgia que ele podia fazer para poder voltar a enxergar. E ele queria muito isso, então ele foi e se submeteu. E aí depois de algumas cirurgias, ele estava com os olhos vendados, tiraram as vendas e depois de alguns minutos, ele viu a sua mãe. E ela estava com 62 anos, com as mãos enrugadas, olhar cansado de tanta luta. Mas o George, pela primeira vez na vida, com 18 anos de idade, viu a sua mãe. E a sua mãe era a coisa mais linda que ele já viu. Aquela que deu todo o suporte para ele chegar até ali e que para ele é a coisa mais importante, né? E ele fala, nenhum de nós pode entender o milagre da visão, a menos que tenhamos que ficar sem ela. Você é um processo, ver é um processo que se aprende. E ainda ele fala assim, o que vemos é sempre uma interpretação da mente. Temos que treinar a mente para interpretar o que vemos. Essa observação é apoiada pela ciência. A maior parte da visão não é feita pelos olhos em absoluto, diz o Dr. Samuel Reschal, ao descrever o processo mental da visão. Os olhos atuam como mãos que vão lá fora, pegam coisas sem sentido e trazem-nas para o cérebro. O cérebro, então, transfere as coisas para a memória. Só quando o cérebro interpreta, em termos de ação comparativa, nós realmente vemos alguma coisa. A pessoa, então, aí ele foi falando sobre, o que é a visão, como ela se apresenta, e ele fala, a pessoa mentalmente míope é propensa a ignorar objetos e possibilidades que estão distantes. Você é míope se não faz planos, não formula objetivos e não estabelece bases para o futuro. Por outro lado, a pessoa mentalmente hipermetrópe é propensa a ignorar as possibilidades que estão bem diante delas. Eles olharam e reconheceram o que viram. Derby, Montana é um local, onde as pessoas admiravam muito essa cidadezinha porque tinham a Montanha de Cristal. Era uma trilha de mulas até 1937. Em 1951, o Thompson e Culley eles estavam lá e viram que tinha exemplares de berílio, que de acordo com a pesquisa anexa, ela era usada na pesquisa da energia atômica. E aí o Thompson e Culley, eles viram aquilo e falaram assim, interessante. Mandaram a amostra para ser analisada, viram que era realmente e reivindicaram a posse da montanha. E aí eles ficaram multimilionários, simples assim, Eles forneciam um material que era essencial para a energia atômica e ficaram muito ricos. E eles ficaram muito ricos porque tudo
Tudo porque um dia 2 rapazes não só observaram com seus olhos, mas se deram o trabalho de viver com suas mentes. Esses homens entraram na rota que os tornou multimilionários. Uma pessoa mentalmente hipermetrópe não poderia ter feito o que Thompson e Cunliffe fizeram, pois com essa visão mental distorcida, só consegue ver valores distantes. Então uma outra pessoa podia falar, ai que bonito, embora, né? Outra pessoa podia falar assim, nossa, a berília é usada para energia atômica, mas, né, essa montanha não é minha, né? Eles foram lá, reivindicaram e simples assim. Richard Dick Pope, comprou um desses pântanos de velhos cipestres, colocou uma cerca em torno dele e recusou ofertas de no mínimo $1 milhão pelo mundialmente famoso Cypress Gardens. Esse cara ele foi esperto, ele precisava investir de publicidade porque ele queria vender muito caro o que ele havia comprado. Para conseguir fazer isso, ele entrou para o ramo da fotografia popular e ele dava um curso lá dentro do pântano para tirar foto. Aí as pessoas iam lá, tiravam foto e faziam publicidade para ele de graça. Olha que menino esperto. E aí ele conseguiu o que ele queria. Simples assim. Veja as habilidades e as capacidades do ponto de vista de outras pessoas. Não se nasce brilhante e bem-sucedido. Havia um jovem em particular cujos professores consideravam uma besta estúpida e inapta. Inepta, ele colocou aqui inepta. As crianças o chamavam de burro e ele geralmente ficava entre os últimos da classe. Esse menino era Thomas Alva Edison. Ele frequentou durante a escola primária durante o período de menos de 3 anos. A professora achava ele um estúpido, os colegas chamavam ele de burro para baixo. Aí teve um dia que ele chegou em casa, falou para a mãe que todo mundo chamava ele de burro. Ele estava muito chateado, né, com toda razão. E aí a mãe falou, você é mais inteligente do que qualquer professor e diretor daquela escola. E ele conta que ela era a defensora mais entusiasta dele, assim, ela era uma defensora dele. E que essa influência foi importante para o resto da vida dele. Eu vou ler o que está no livro, tá? Disse o inventor, ela lançou sobre mim uma influência que perdurou por toda a vida. Nunca poderei perder os bons efeitos da sua educação inicial. Minha mãe era sempre gentil, sempre solidária e nunca me levou a mal ou me jogou mal. A crença da mãe dele tornou ele Thomas Edison. Lembra lá da lâmpada lá? Beleza, né? O Dr. Roy Pucht, um químico da DuPont, fez um experimento e falhou. Ele foi lá, fez o experimento, ele abriu o tubo e não via nada. Aí, ao invés dele jogar o tubo fora, ele ficava, por quê? Por quê? Por quê? O cara inventou o Teflon. Coisa linda, né? Aí, os Estados Unidos absorveu toda a produção do DuPont durante a Guerra da Coreia. Então, assim, o cara ficou rico pra caramba com algo que ele achou que falhou. Então, assim, quando houver algo que não entenda, pergunte-se por quê. Faça perguntas para si mesmo. O jovem era um estudante de matemática avançada. Por que a maçã cai no chão? A terra atrai a maçã atrai a terra? Uma atrai a outra? Qual é o princípio universal envolvido? Isaac Newton usou o poder de pensar e fez uma descoberta. A gravidade! Newton descobriu a lei da gravidade porque era observador e buscou respostas para o que observou. Legal. Ele ficou rico porque aceitou conselhos. Em Toba, Japão, no ano de 1869, quando tinha 11 anos de idade, Kokishi Mikimoto assumiu o negócio do pai, com 11 anos de idade, como fabricante de macarrão da aldeia. Mikimoto, anteriormente, tinha sido tutorado por um samurai que ensinou a exemplificação da verdadeira fé consiste em atos de bondade e amor para com o próximo, não meras orações formais proferidas mecanicamente. Tipo assim, tenha congruência no que você fala, levar a Bíblia debaixo do braço e falar sobre Deus e não exemplificar no seu dia a dia, não vai te adiantar de nada. Tipo assim. E com essa filosofia e atitude mental positiva, ele se tornou um doador. Com 20 anos de idade, Mikimoto apaixonou-se pela filha de um samurai. Só que ele sabia que o pai não ia deixar ela ficar com alguém que fazia macarrão. Aí, ele lembrou que o professor disse assim: uma pérola é formada em uma ostra quando um objeto estranho, como um grão de areia, fica preso nela. Se o objeto estranho não a mata, a natureza cobre o objeto com a mesma secreção que forma a madrepérola no forro da coxa da ostra.
Será que posso criar pérolas implantando deliberadamente um corpúsculo estranho na ostra e deixando a natureza seguir seu curso? Ele converteu uma teoria em ação positiva quando aprendeu a ver. O que ele fez foi uma pesquisa muito séria, muito aprofundada, e aí ele foi pesquisando e aí ele encontrou uma outra pessoa, né? E aí um dia, no meio da depressão, ele ficou sabendo que os japoneses estavam produzindo pérola. Entrei no meio de outra história, desculpa aí, né? Se não tá com o livro na mão, talvez você não tenha me entendido. O que aconteceu foi o seguinte: ele estava criando pérolas, ele estava buscando fazer essa pesquisa. E aí tinha outro carinha que estava no meio da depressão e soube que os japoneses estavam fabricando pérolas, estavam fazendo essa pesquisa. Aí ele foi lá e conversou com ele. E aí o Joey, né, que mirava alto, falou com Kitamura sobre o plano de comercializar pérolas cultivadas japonesas nos Estados Unidos e pediu a Kitamura um crédito inicial de 100 mil em pérolas. Era uma soma fantástica, especialmente por um período de depressão. Depois de vários dias, no entanto, Kitamura deixou, né? Foi lá. E aí, o que lhe aconteceu? Pouco tempo depois disso, ele ficou bem rico. A história é um pouquinho maior, tá? Se você quiser, vai lá ler e tal. Mas o fato é assim, ele fez uma pesquisa aprofundada com atitude mental positiva. O processo de criação de pérolas não é algo tão simples. 50% das ostras, elas podem vir a morrer, porque ela fica doentinha para criar pérola, né? Mas eles foram observando, pensando, né? Aprender a ver vai trazer oportunidade que você nunca sonhou existir. Então, assim, se você quiser saber mais, vai lá no livro e dá uma olhada, ok? Vamos falar sobre o piloto número 7? Pensamentos pelos quais se guiar. Aprenda a ver. 4 dedos em vez de 5. Você é algo que se aprende por associação. Ver é algo que se aprende por associação. Está na hora de verificar sua visão mental? Quando ela está distorcida, você pode tentar uma névoa de conceitos falsos, dando encontrões e machucando a si mesmo e aos outros desnecessariamente. Sua visão mental se torna mais clara ano após ano. Uma coisa que é boa você sempre se perguntar é sobre as coisas que acontecem em volta de você. Tudo, absolutamente tudo que acontece em volta de você é produção sua. O que você vê, o que você sente, os resultados que você tem, não é culpa, não é responsabilidade da sociedade, dos seus pais, de Deus, ou sei lá,